Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, no seu horário que vocês estão vendo a nossa aula. Nosso tema de hoje é sistema tegumentar, tá? Além disso, depois nós vamos estar falando também sobre problemas de pele, por exemplo, como dermatites, micoses, né? Entre outras patologias aí que dão na pele, tá bom? Então, a gente vai iniciar falando do sistema tegumentar. Então, a nossa pele, né? Ela é formada pela epiderme, pela derme e pela hipoderme. A epiderme é essa parte de onde surgem nossos folículos, que são os nossos pelos. A epiderme, ela fica abaixo da derme, tá? E aí a derme. E aí a gente tem a hipoderme, que fica abaixo da derme. Então a gente tem a epiderme, a derme e a hipoderme. Então nossa pele é dividida, eu vou falar novamente, em epiderme, derme e hipoderme. De novo, epiderme, derme e hipoderme, tá? Então, ele é o maior órgão do nosso corpo, então a nossa pele é o maior órgão do nosso corpo, tá? Então, aqui é uma curiosidade bem interessante. 12% do peso seco total do nosso corpo é destinado à nossa pele. Ela pesa 4,5 quilos, mais ou menos. Tem a espessura de 0,5 a 4 milímetros. É o órgão mais sensível, o primeiro meio de comunicação e o mais eficiente protetor, né? Esse primeiro meio de comunicação, a gente vai ver que a gente tem ali, né, nervos especializados, e aí quando rela na nossa pele, ele já envia, né, mensagem ali para o nosso sistema nervoso, respondendo, né, a esse toque, a esse tipo de contato, né? E ainda é mais eficiente de protetor devido aos nossos pelos, né, que fazem aí a proteção da nossa pele, como por exemplo, fazendo com que os nossos pelos, quando a gente está frio, a gente se arrepia, porque os nossos pelos, ele rela no outro, para poder gerar calor para o nosso corpo. Então, além disso, a pele, ela é térmica, né? E ela consegue regular a temperatura de dentro do nosso corpo, né? Então, isso é muito interessante, que ela é um protetor natural aí do nosso corpo. E aí, quais são suas funções, né? Então, se eu perguntar lá, qual a função da pele? A função da pele é proteção contra agentes físicos e químicos, impermeável, base de receptores sensoriais, que era o que a gente estava falando, fonte organizadora e processadora de informação, mediadora de sensações e síntese de vitamina D, tá? Além disso, ela faz uma barreira, né, entre o organismo e o meio ambiente, contra micro-organismos, contra materiais tóxicos e organismos estranhos. Então, ela protege nós, né, de alguns micro-organismos externos. Proteção contra radiação, trauma mecânico, elétrico, regulação da temperatura, que ela regula a temperatura, e metabolismo e armazenamento de gordura. Então, aí a gente estava falando da camada da pele, a epiderme, a derme e a hipoderme. Então, o que é epiderme? Ela é constituída de um epitélio estratificado, pavimentoso e queratinizado, avascular, ou seja, não tem vascularização, tá? Então, não tem vasos sanguíneos que passa pela epiderme. Acontece a nutrição dela através da difusão, tá? Ela tem uma espessura de 0,12 milímetros. E aí, a gente vai falar da camada da epiderme. Então, a primeira camada dela, a gente chama ela de germinativa, que é a camada basal. Depois, a gente tem uma camada espinhosa, uma camada granulosa, uma camada lúcida ou clara e depois a córnea, tá? Então, esse aí é as partes da nossa epiderme até chegar na nossa derme. Então, tá vendo? Aqui são as camadas que eu falei para vocês, ó, tá? E da onde saem os nossos folículos, que são os nossos pelos.
Já a derme, né? Ela é constituída por um tecido conjuntivo denso, tem vasos sanguíneos. Então, ó, lembrando, a epiderme não tem vaso sanguíneo. A derme tem vaso sanguíneo e a hipoderme também tem vaso sanguíneo, que ela fica mais próxima do músculo. Então, a hipoderme fica mais próximo do músculo e tem mais vaso sanguíneo. Então, vou falar novamente. Epiderme não tem vaso sanguíneo. Derme tem vaso sanguíneo e a hipoderme tem vaso sanguíneo. Então, posso perguntar, né, no final lá da aula, em quais partes a gente tem vaso sanguíneo. Por isso que quando a gente vai fazer uma injeção, por exemplo, subcutânea. A injeção subcutânea, ela é feita entre a minha epiderme, tá? E entre a minha derme e a minha hipoderme, tá? Eu faço uma injeção subcutânea. A intradérmica é entre a derme e a epiderme, tá? Então, é entre essas duas aí, essa injeção. Já a subcutânea, tá? Vai ser entre a minha derme e a minha hipoderme. Então, na subcutânea, eu posso pegar algum vasinho, tá? Por quê? Porque eu tenho vascularização na derme. Já na minha epiderme, né? Quando eu vou fazer, por exemplo, um teste ali de alergia, né? Que a gente faz, que é a transdérmica, né? Que o nome já fala, transdérmica, eu não pego vasinhos. Por quê? Porque não tem, né? Porque a nossa epiderme não é vascularizada. Já a derme e a hipoderme, ela é vascularizada. Por isso que quando eu vou fazer uma injeção subcutânea, eu tenho que realizar uma prega, ou seja, eu desprego, né? A minha derme da minha hipoderme para mim realizar ali a subcutânea, tá? Porque se eu errar e fazer, por exemplo, de um modo errado, eu posso fazer na minha epiderme. E não é aconselhado eu fazer, né, essa injeção, que ela é subcutânea, na minha epiderme, tá? Que aí, para fazer na epiderme, ela é uma injeção transdérmica, tá? Então, eu não posso realizar essa injeção subcutânea nessa primeira camada da pele, tá? Então, isso é muito importante da gente entender, né? Quais são as camadas da nossa pele, como ela é constituída, para a gente poder ter a ação. Além disso, a gente tem um medicamento, né, que tem medicamentos que têm ação tópica, né? O que são medicamentos de ação tópica? Medicamentos que vão ter ação naquele local que foi passado, né? Então, se ele foi passado na minha pele, ele vai ter ação naquele local da minha pele. E os medicamentos de ação local, eles demoram mais para ter ação, porque o medicamento ele tem que atravessar quem? Atravessar a minha epiderme, tem que atravessar a minha derme, tem que atravessar a minha hipoderme para poder, por exemplo, chegar no músculo. Quando, por exemplo, eu tenho uma torção, né? Então, eu tive ali uma fratura ali muscular, né? Tive um problema muscular e eu tô passando diclofenaco gel ou tô passando nimesulida, né? Para minha dor muscular. Então, para esses medicamentos de via tópica, de ação tópica, eles demoram mais para ter ação do que medicamentos de ação sistêmica, né? O que é ação sistêmica? Quando o medicamento chega na corrente sanguínea, tá? Então, ele demora mais porque ele tem que atravessar. Então, sempre que a gente tem ali, né, um problema muscular, uma torção, uma contusão, e a gente passa algum creme, alguma pomada, algum gel, né, de via tópica, a gente também dá um medicamento de via oral para ter uma ação mais rápida. Bruna, o cliente não quer, né? O cliente ele não quer tomar de via sistêmica, ele falou que só a pomada tá bom, ótimo. Só que vai demorar mais tempo para melhorar, tá? Claro, se eu colocar aí um medicamento de ação tópica juntamente com medicamento de ação sistêmica, o paciente vai ter uma melhora muito mais rápida e muito significativa. Então, depende ali do que é a dor que o paciente está sentindo. E também, claro, hoje em dia as pessoas também estão com problema financeiro, né? Não está tendo condição de
de estar pagando, por exemplo, 2 medicamentos. Então, a gente também entende. Porém, a melhor indicação aí para medicamentos que atuam sobre a epiderme, a derme e a hipoderme são medicamentos de ação tópica juntamente com medicamentos de ação sistêmica. Aí as camadas da derme, que a gente estava falando, que é a papilar e a reticular. Certo? E o que determina a cor da pele, né? O que determina a cor da pele é a melanina. Então, a gente tem uma enzima chamada de melanina, e a melanina que determina se vai ser uma pele clara ou uma pele escura, né? Então, é a melanina que sempre que vai determinar. Lembrando que quando a criança nasce, tá? Toda criança ela tem menos melanina, tá? Conforme vai passando o tempo, ela vai criando melanina. Então, por isso que algumas crianças nascem, por exemplo, com os olhos mais claros, né? E conforme vai passando o tempo, vai escurecendo, porque ela vai produzindo mais melanina, principalmente quando começa a alimentação. Então, a partir dos 6 meses aí, ela pode ter uma diferença nas cores dos olhos, né, na tonalidade de pele, justamente porque começa ali a ingerir mais vitamina C, mais vitamina D, né, através do alimento, e aí pode ter a modificação que tem o aumento da melanina, né, que também é a vitamina A, né, a melanina também é conhecida como vitamina A, e ela vai se alterando, né, através disso que eu tô falando para vocês, do alimento. Então, a pele clara e a pele escura é determinada pela melanina. Então, se eu perguntar lá no final da aula quem determina a cor da pele, é a melanina, que é uma vitamina, né? Chamada também de caroteno ou vitamina A. E aí a gente tem os músculos, né, que vem após aí a nossa pele. Então, a gente tem a epiderme, a derme, a hipoderme e abaixo dela a gente tem os músculos, né? E aí o músculo ele pode ser liso ou estriado, voluntário ou involuntário. O que isso quer dizer? A musculatura lisa, né? Então, a musculatura lisa, né? Ela não tem contração, tá? Ou seja, ela não possui estrias. Diferente do músculo estriado, né? Que já fala, ele possui estrias. Qual é a diferença? Os músculos lisos, eles revestem os nossos órgãos. Então, ele reveste o nosso estômago, o nosso intestino, o nosso esôfago, né? Então, ele reveste os nossos órgãos. Já a musculatura estriada, ela é para locomoção. Então, eu preciso ter um músculo ali, por exemplo, na minha perna, que ele é estriado, porque eu preciso andar, preciso correr, né? E ele precisa se contrair e descontrair. No meu braço, a mesma coisa, tá? E o que vai determinar se ele é voluntário ou involuntário é, por exemplo, para mim poder pegar algo. Eu me mando um estímulo, né, para minha mente, que eu quero pegar determinada coisa, quero pegar meu celular. Então, ele manda um estímulo para poder pegar esse celular. Então, esse músculo, ele é voluntário. Já, por exemplo, o coração, eu não tenho que mandar ele bater, né? Por que eu não tenho que mandar ele bater? Porque ele é um músculo involuntário, ele é um músculo estriado, porque ele tem que ter estria para ele se contrair, né? Porque o músculo liso não se contrai. Porém, né, eu não tenho que ficar mandando ele bater. Ele bate por conta própria, porque ele é um músculo involuntário. Então, nós temos a diferença aí de musculatura voluntária e involuntária. Tanto quanto a gente também tem músculo aí, diferença de músculo liso para músculo estriado. Então, a maioria dos músculos, por exemplo, todos os músculos da nossa perna, dos nossos braços, né? Todos esses são estriados, que eles precisam se contrair para a gente poder ter movimentação, tá bom? Então, eles precisam ter essas estrias, né? Porque essas estrias fazem com que o músculo se contraia e nós temos aí uma contração e um movimento, que a partir da contração muscular, a gente tem o movimento. Um anexo da nossa pele é os nossos pelos, né? Que ele é um folículo piloso, tem a função de proteção, tá?
ele inibe a dispersão de calor quando seco, né? Então, por isso que quando a gente arrepia, é para a gente estar ali tendo calor. As unhas nossas também é um anexo do nosso corpo, né? Então, ela tem ali na camada córnea, tem a cor rosada e ela cresce 1 milímetro por semana. Aí a unha, né, onde ela fica. A glândula sebáceas, que é quem produz aí o nosso suor, que é principalmente para lubrificar a nossa pele, tá? E também esfriar a nossa pele. Então, quando a gente está com muito calor, né, a gente está muito quente, a gente soa, né? Porque esse suor faz com que diminua a temperatura da nossa pele, né? Então, é muito importante as nossas glândulas sebáceas, né? Porque ela produz aí o suor, que tem como sua principal função manter a temperatura do nosso corpo. As sudorípadas, que ela produz aí, tem a secreção de sódio, ureia, sulfato, né? Quase todo o corpo a gente tem glândulas sudorípadas e tem maior número em pessoas negras, tá? Então, a gente tem os plexos arteriais e venosos, que ficam entre a derme e a hipoderme, e entre a camada papilar e reticular, que é onde ficam as nossas veias. E aí, os receptores da nossa pele, que a gente chama de terminações livres, né? Que é para dor, corpúsculo de Vater-Pansini, que é para pressão, corpúsculo de Meissner, que é para o tato, corpúsculo de Krause, que é o frio, corpúsculo de Ruff, que é o calor. Tá? Esses são todos os receptores que ficam na nossa pele ligados ao nosso sistema nervoso central, né? Que a gente consegue saber rapidamente, mais rápido do que a luz, as sensações que a gente está passando. E aqui a hipoderme, né? Que ela é constituída de tecido conjuntivo. Fluxo dos músculos, camada variável de tecido adiposo, que é gordura. E aí nós temos os diversos tipos de pele. Nós temos a pele normal, oleosa, seca e mista. Então, a gente tem aí, né, a fototipos de pele, que são aí a radiação UV. Então, a pele branca, ela é muito sensível, sensível, né? Que pode aí dar queimaduras, que é quando está disposto. Levemente parda, a sensibilidade é moderada. Pardo, pouco sensível, pele escura, não sensível. E o que ali, né, determina a aparência da pele? Fatores da idade, clima, exposição solar, que é a exposição do sol, envelhece a nossa pele, alimentação, estado de saúde do indivíduo. Então, tudo isso altera a nossa pele. E essas são as radiações, né, que a gente sofre aí todos os dias. A UVC, que é a lesão direta no DNA, filtrada pela camada de ozônio. A UVB, que penetra na camada basal da epiderme, não é completamente filtrada pela camada de ozônio. E o UVA, penetra na derme e atua nos fibroblastos, não é filtrado pela camada de ozônio. Então, pessoal, vou deixar aqui para vocês copiarem essa tabelinha também de pele sensível aqui.
Vou passar para outra para vocês copiarem. Certo, pessoal? Então, essa a gente falou sobre a pele, né? Lembrando sempre que é constituído da epiderme, derme e hipoderme, tá bom? E aí a gente já vai passar para o nosso próximo vídeo. Vou voltar aqui para vocês copiarem rapidinho os tipos de pele. Peraí. Então, aqui a epiderme. Certo? Lembrar sempre desse avascular, que na epiderme a gente não tem sangue. Certo? Então, essa é a epiderme. Vamos na derme agora. Derme possui vaso sanguíneo. Então, dá um tempinho para vocês copiarem. E aqui, a epiderme. Peraí que a gente vai chegar aqui. A hipoderme, tá? Que também tem vasos sanguíneos. Deixar para vocês copiarem. Certo, meus amores? Vamos para a próxima aula.